Gerência Regional de Saúde inicia reagendamento de cirurgias eletivas. Agronegócio brasileiro é debatido em evento realizado em São Paulo. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Sindicato dos Servidores Públicos e Governo Municipal retomam negociações em torno de acordo coletivo. Comitê que monitora a retomada do abastecimento no país depois da greve dos caminhoneiros voltou a se reunir em Brasília. No esporte, Tigre venceu a primeira na Série B, vítima foi o Avaí. E ainda sobre futebol, Brasil venceu Croácia no penúltimo dia de testes da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 4 de junho de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Com a greve dos caminhoneiros que terminou na última semana, as cirurgias eletivas realizadas na região foram adiadas. Agora, o cronograma dos procedimentos começa a se normalizar. O mutirão de cirurgias eletivas organizado pelo governo do estado e que contempla moradores de todos os municípios também ficou suspenso durante a paralisação dos caminhoneiros. A situação só começou a se normalizar na última sexta-feira. Em virtude da paralisação dos caminhoneiros, na sua greve, a gente teve que dar uma preferência às pessoas que já estavam internadas nos hospitais, porque ali precisavam de medicações, alimentação e também toda a higienização de roupa de cama, isso tudo. Com a possível falta desses materiais, foram canceladas as cirurgias eletivas, preconizando apenas a urgência e emergência e as pessoas que já estavam nos hospitais. No dia 24, então, a gente oficializou o cancelamento das cirurgias eletivas. Apesar de o cronograma ter sido restabelecido, o gerente regional afirma que ainda vai levar alguns dias para que tudo se normalize. Reiniciamos na última sexta-feira. Hoje, por exemplo, no Hospital São Marcos Nova Veneza, nós já estamos realizando um mutirão de colecistectomia naquela unidade hospitalar. Amanhã iniciam os exames de colonoscopia no Hospital São José. E os demais cirurgias também nos demais hospitais da região iniciaram hoje e quarta-feira a gente acredita que esteja tudo normalizado. O mutirão segue sendo realizado até o fim do mês de julho, em todo o estado. Aqui na região, vários hospitais vão realizar o procedimento. É um mutirão que é feito em todo o estado. A nossa região, junto com os 12 municípios, com os secretários de saúde, fez um levantamento daquilo que era mais... estava mais demora nas filas, tinha um problema maior e a gente colocou a oportunidade aos hospitais. A gente precisa desses tipos de cirurgias. Eles nos apresentaram as propostas e a gente fez uma pactuação entre Estado, municípios e também os hospitais. Na nossa região são 8 hospitais credenciados para realizarem essas cirurgias, que são desde ginecológicas, cirurgias gerais, de varizes, de ortopedia, inclusive cirurgias de oftalmo, que são as de catarata, são 900 cirurgias de catarata, mais 3.600 cirurgias diversas e 1.000 exames de colonoscopia para a região. Isso é tudo dividido de forma per capita. De acordo com o tamanho de cada município, a população, a gente faz a divisão per capita entre eles. Sobre a demanda de cirurgias na região, o gerente ressalta que o mutirão não é suficiente para zerar a fila, mas ajuda a equilibrar os atendimentos. Ele não zera a fila, mas ele dá uma frequência. Ele faz com que ela caminhe, porque teoricamente já existe uma pactuação, cirurgias todos os meses, só que não são suficientes para as demandas. Então o mutirão vem para zerar a fila, para diminuir a fila. Alguns casos, por exemplo, a colonoscopia, nós temos 2.600 pessoas na fila. São feitas 10 por mês. Agora a gente vai fazer 1.000, então vai diminuir bem a fila. A ideia é no final do ano fazer mais 1.000 e daqui a pouco a gente zerar ou normalizar
chegar a um ponto de que aquilo que tem pactuado mensal com os prestadores de serviço, ela dê conta da demanda que a gente tem nos municípios. Os negócios do campo ganharam destaque nos últimos debates do Fórum de Investimentos Brasil 2018, realizado em São Paulo. O setor agropecuário tem sido destaque no crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB do país. A agropecuária puxou para cima o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre desse ano. O setor teve alta de 1,4% no período, comparado com os 3 meses anteriores, e contribuiu para o aumento de 0,4% no PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país. Depois de uma super safra no ano passado, a soja ajudou no resultado. O PIB, mais uma vez, demonstrando toda a sua força, e nesse primeiro trimestre pega exatamente a colheita que nós temos da primeira safra brasileira. Toda a soja já foi colhida, então ela mostra ali o potencial de negócios que nós temos. Então, mais uma vez, muito feliz de ser o carro-chefe da puxada da recuperação econômica que o Brasil está tendo nesse momento. Quarto maior produtor de alimentos no mundo, o Brasil tem a meta de chegar a 10% do mercado global do agronegócio até 2022. E para impulsionar os investimentos no setor, que é responsável por cerca de 1/4 da economia do país, o governo tem reduzido a burocracia, atualizado normas e simplificado processos e vem reforçando o crédito. Para essa safra, são quase 190 bilhões de reais para o financiamento do agronegócio. Aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2018, o Ministério da Agricultura apresentou uma carteira de projetos para o setor, que tem potencial para atrair mais de 4 bilhões de dólares de investimentos externos. São mais de 150 projetos de pequeno, médio e grande porte nas 5 regiões do país. Iniciativas em diversas áreas da agropecuária, desde a produção, passando pela infraestrutura até a logística no campo. Para mostrar o potencial do Brasil, além de mostrar a forma correta e sustentável como é a agricultura brasileira. Então, é um fórum onde tem centenas de empresários brasileiros e estrangeiros também, que trazem a possibilidade de novos investimentos. O Brasil tem atuado para apoiar novos investimentos em infraestrutura. Por isso, durante o fórum, o governo lançou, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um fundo de crédito de 1,5 bilhão de dólares, cerca de 5,5 bilhões de reais. Dinheiro que poderá ser aplicado em projetos em várias áreas. O foco será em projetos que tenham grande impacto social e econômico, né? Sejam projetos que melhorem, né, a circulação, o transporte público, projetos que melhorem o fornecimento de água, de saneamento, né, projetos que venham realmente impactar a qualidade de vida das pessoas. A seguir, Sindicato dos Servidores Públicos e Governo Municipal retomam negociações em torno do acordo coletivo. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o tempo estará instável. O céu permanecerá encoberto e serão registrados períodos de chuva durante o dia. A temperatura mínima ficará na casa dos 9 graus e a máxima na casa de 20. Na quarta-feira, dia 6, a chuva vai embora. O céu estará parcialmente nublado e o sol será predominante. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima de 19. Na quinta-feira, o sol ainda prevalecerá no céu sul catarinense, porém a nebulosidade ganhará força, principalmente no período da tarde. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 17. Na sexta-feira, dia 8, o tempo permanece firme. Os mapas não indicam a possibilidade de chuva, apesar do céu contar com a presença de algumas nuvens. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 17. Reabertas as negociações de acordo coletivo entre Governo Municipal de Criciúma e Sindicato dos Servidores Municipais.
A reportagem é da jornalista Débora Correia. A pauta de reivindicações foi encaminhada pelo Ciserp ao governo do município em março. Até agora, em todas as reuniões, ainda não foi apresentada uma proposta que agrade o sindicato. Os principais pontos que não têm avançado é a questão dos índices financeiros, né? Porque a gente tem as pautas, que são as cláusulas sociais, e essas até em algumas avançamos, outras ainda não. Mas o principal impasse é no reajuste no índice financeiro, em que o governo se propõe unicamente a repassar a inflação de 1,56. A proposta retirada em assembleia era 5% entre inflação e ganho real, né? Conforme o Ciserp, as negociações não têm avançado nas últimas reuniões. Nesse índice, o governo alega que não tem condições, mas a gente sabe que o governo, os seus impostos, como IPTU, ISS, tudo quanto é outros impostos, o governo reajustou acima de 6%, 7%, 8%. Então, é isso que o trabalhador, que o servidor hoje não consegue entender por que não tem essa valorização, né? Da mesma forma, já que ele está pagando lá no imposto 7%, 8% a mais, mas para o seu salário apenas 1,56%. Nas duas últimas semanas, com a mobilização nacional dos caminhoneiros, as negociações para o reajuste dos servidores públicos de Criciúma ficaram mais lentas. Mas, nessa semana, tudo deve voltar ao normal. A gente tinha, inclusive, a assembleia marcada para hoje, né? Então a gente desmarcou a assembleia devido à greve, né, dos caminhoneiros, que a gente sabe que toda luta de trabalhador é uma luta válida, e que também estávamos apoiando e vamos apoiar tudo quanto é categoria que luta justamente para as suas condições de trabalho e sobrevivência. E aí, devido a esses fatores, ficou inviável a gente mobilizar e até, inclusive, o governo, aí não teve como conversar, avançar em mesa de negociação. Então, a gente cancelou a assembleia, voltamos a conversar semana passada com o governo, né, em mesa de negociação. Avançamos em algumas coisas, mas nos índices financeiros a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente desejaria para os trabalhadores. Uma nova reunião deve acontecer essa semana entre o sindicato e a prefeitura. A gente está aguardando, a gente já saiu da mesa de negociação anterior, já com a propósito do governo de nos chamar agora essa semana, só não definiu data. A gente acredita que amanhã ou quarta-feira, né, mas tem que ser essa semana, a gente volta para a mesa de negociação, né, para que a gente veja que o governo, tomara que tenham feito um exercício de boa vontade, né, pensado nos que menos ganham no município, que esses que vão ganhar 1,56 de reajuste são os menores salários, mesmo o governo reajustando em 1,56 vão ficar abaixo do piso estadual, que é 1.110. Então, a gente espera que o governo faça o esforço para reconhecer esses trabalhadores. Se não houver negociação, os servidores públicos podem entrar em greve. Mas o vice-presidente lembra que quem decide o próximo passo são os próprios trabalhadores, durante a Assembleia. Quem define greve ou não, a gente sabe que a Assembleia é a categoria, né? Então, a gente está conversando com todos os setores e são os trabalhadores que vão vir para a Assembleia, e o governo sabe que não tem nenhum trabalhador contente com essa proposta, né? Mas a gente vai fazer o papel que o próprio sindicato tem que fazer, né? Trazer, e a gente na mesa até agora temos brigado muito, porque é um governo difícil de negociar, é um governo difícil de valorizar quem faz as políticas públicas, né? Mas o trabalhador que vai vir à Assembleia, que vai expressar, né, a sua forma de indignação, né, com a proposta que vier, ou contentamento, né? Esperamos que seja contentamento. A seguir, Tigre venceu a primeira na Série B. A vítima foi o Avaí.
O comitê que monitora a retomada do abastecimento no país depois da greve dos caminhoneiros voltou a se reunir em Brasília. O governo garantiu que fez a parte dele no acordo com os caminhoneiros e que todos os postos estão obrigados por lei a cumprir a redução do preço do diesel. Até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do país já deverão oferecer óleo diesel com desconto de pelo menos 46 centavos. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do PIS/COFINS e subsidiar uma parcela do desconto. O desconto de 46 centavos será sobre o preço praticado pelos postos no dia 21 de maio. A partir de hoje, alguns postos que já estão sendo reabastecidos devem começar a praticar esse desconto na bomba. Mas até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do Brasil terão que praticá-lo. Têm o dever legal de praticá-lo. Ou seja, esse desconto tem que constar, tem que estar presente no valor de revenda do óleo diesel. O governo garantiu que está cumprindo todos os pontos do acordo feito com os caminhoneiros, como a isenção do pedágio sobre o eixo suspenso, a reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para caminhoneiros autônomos e a tabela com o preço mínimo do frete. Todas essas medidas já estão valendo. Ao falar sobre a compensação que o governo dará à Petrobras para sustentar o desconto no preço do diesel, o ministro da Casa Civil destacou que os recursos para essa compensação já estavam contingenciados, ou seja, não estavam disponíveis para uso pela administração pública. Este contingenciamento é essa parte que fica guardada, que num primeiro momento não pode ser gasta. Agora apareceu uma necessidade extra e essa parte que estava guardada foi para a necessidade extra. Era algo que não poderia ser gasto. E agora teve essa destinação, que é esta emergência, uma grande emergência nacional. Acho que aqui não é necessário que se faça maiores comentários. É uma crise, sob o ponto de vista do abastecimento, que nós não tínhamos conhecido ainda no Brasil e que foi superada por esse processo de negociação em que esta utilização de recursos foi indispensável. Finalmente, a primeira vitória do Criciúma na Série B saiu. E olha que saiu em grande estilo. Fora de casa no clássico contra o Avaí, o Carvoeiro reacendeu a esperança da torcida que espera ver o Tigre fora da zona do rebaixamento o mais rápido possível. O Criciúma precisava vencer e mesmo jogando na casa do adversário partiu para cima. João Paulo em contra-ataque arriscou de longe, porém a bola subiu demais e foi para fora. Preste atenção neste lance. Zé Carlos roubou a bola do goleiro Aranha e sem ângulo meteu para o gol. A bola passou muito perto, mas se perdeu pela linha de fundo. Confira no replay a lambança promovida pelo goleiro do Avaí e repare como a bola passou muito perto do gol. Nesta bela troca de passes do Criciúma, o ataque carvoeiro ficou pedindo toque de mão de Alemão dentro da área. E aí, foi ou não foi pênalti? O Avaí desceu ao ataque pela primeira vez. No cruzamento de Capa, Rodrigão mandou para fora sem perigo nenhum. O Tigre estava bem no jogo. Eduardo de Biasi se aventurou pela direita e cruzou para Zé Carlos. Antes que a bola chegasse ao atacante do Tigre, Alemão mandou para escanteio. Segundo tempo, e aos 30 minutos, o estreante Vitor Feijão mandou o sapato da entrada da área. A bola desviou no braço do zagueiro alemão. A arbitragem corretamente marcou penalidade máxima. Zé Carlos foi para a cobrança e não deu chances para o goleiro Aranha. Tigre, 1-0. E ainda teve tempo do Carvoeiro desperdiçar mais um gol. Na confusão dentro da área do Avaí, a bola sobrou para Fábio Ferreira, que chutou para fora. E o placar não foi mais alterado. Era o Tigre conquistando sua primeira vitória na Série B. E justo no clássico diante do Avaí em Floripa. Final, Avaí 0, Criciúma 1.
Ainda sobre esporte e sobre futebol, o Brasil está finalizando a preparação para a Copa do Mundo na Rússia. Ontem, os comandados do técnico Tite venceram a Croácia na Inglaterra. O amistoso foi o penúltimo da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. A Croácia, adversário que também irá disputar o Mundial, era considerado um bom teste. Com o Neymar começando na reserva, já que o atacante se recupera de uma contusão, o técnico Tite escolheu o Fernandinho para compor a equipe principal. A Croácia parecia mais interessada na partida. Nesta cobrança de escanteio, a bola passou muito perto do gol defendido pelo goleiro Alisson. A zaga brasileira deu alguns sustos, principalmente em saídas de bola, como esta, onde Thiago Silva acabou sofrendo uma falta, ou nesta outra saída errada, Modric arriscou de longe e exigiu defesa de Alisson. A seleção brasileira, sem muita inspiração, chegava em lances sem muito perigo, como neste chute de Felipe Coutinho, que se perdeu pela linha de fundo. No final do primeiro tempo, Neymar foi para o vestiário aquecer e o craque do PSG seria decisivo na partida. E com a mudança no time, a seleção iniciou a segunda etapa mais animada. Marcelo de longe tentou aproveitar a sobra de um escanteio. A bola se perdeu pela linha de fundo. Nesta jogada, Neymar tenta surpreender, porém o goleirão croata estava atento no meio do gol e praticou a defesa. A Croácia voltou a assustar nesta cabeçada de Rebic, que fez Alisson trabalhar. Aos 23 minutos, o lance genial de Neymar. O atacante recebeu na esquerda, driblou 3 jogadores croatas e finalizou com força. Golaço! Brasil 1-0. Aos 47, Firmino recebeu o lançamento, se livrou da zaga e mandou por cobertura. Outro belo gol. Final, Brasil 2, Croácia 0. Quando tu enfrenta jogos de alto nível, em termos estratégicos, o adversário vai ter um momento que vai equilibrar, vai ser melhor. Teve um momento do primeiro tempo que foi melhor a Croácia. Não tendo chances, mas foi melhor. E aí tem um texto do Manel Stiardi, que ele fala assim, na hora que o adversário estiver melhor, te agarra no pescoço dele sem lutar. É uma analogia para dizer assim, não toma gol agora. Que depois tu vai retomar e tu vai rebuscar o teu melhor momento para vencer. O futebol apresenta, e nessa pressão psicológica que o Mundial tem, é assim. E vai ser assim. Chegou no intervalo, eu falei, vocês queriam enfrentamento de nível alto ou queria passar por cima de qualquer forma? Nível e exigência alto. A qualidade técnica das duas equipes muito alta. Os recursos técnicos que eles são apreciáveis quando tu vê Modric jogar com qualidade, quando tu vê Neymar, Fernandinho, Coutinho, tu vê qualidade e fica com um espetáculo com a grandeza que foi o jogo de hoje. Com dificuldades no início, com uma marcação mais forte da Croácia e mais acelerada, forte que eu digo é curta e acelerada, dificultando a nossa saída de bola, inclusive criando uma chance disso, mas é uma ideia de futebol. E uma ideia de futebol se corre risco. E o Informe Região desta segunda-feira, início de semana, fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Obrigado pela audiência e uma boa noite.